Boa noite. Então, hoje é um final de sábado, né? Final de sábado. E o Daniel, ele tem algumas novidades que naturalmente isso com certeza absoluta deveria acontecer, porque nos últimos acontecimentos na vida do Daniel, todos já sabem, né? Que roubaram a bike dele, né? E o Daniel realmente ele ficou um pouquinho chateado, não é verdade? Ficou um pouquinho chateado, porque o Daniel, tudo que é dele é dos outros. E eu tava no último dia 20 aí, à noitezinha, e eu tava fritando uma linguiça e aí chegou um sujeito e tal. Eu tratei ele muito bem, pedi para sentar, ofereci, né? Ofereci a linguiça para ele. Aí ele comeu um pedaço, perguntei se ele queria mais, e aí eu dei mais outro pedaço para ele. Aí eu falei: ô filho, tá boa a linguiça? Ele falou: tá ótimo. Aí eu peguei um outro pedaço, dei para ele, aí ele se levantou e saiu. E eu fiquei ali, né, do lado da Kombi. Fiquei ali do lado da Kombi, descascando um chuchuzinho para colocar no meio da sopa, né, que eu já estava pronta, já que eu tinha fritado um bocado de linguiça, né, adicionando na sopa mais um pouco de chuchu, ficaria maravilhoso, né? Tudo bem. Aí esse mesmo indivíduo, eu percebi uma aproximação dele muito rápida, e ele se apoderou da bicicleta do Daniel e levou embora, entendeu? Quer dizer, né, depois de eu alimentar o indivíduo, ele chegar e com atitude criminosa dessa daí, né? Mas as coisas vão se desenrolando ao longo do tempo e aí com certeza a minha bike ela vai aparecer. Eu já tenho informações que eu já repassei para os policiais, e aí os policiais estão na captura desse sujeito, né? Então, são coisas que acontecem, não é? A gente vive nesse mundo, na verdade, nós não conhecemos, a gente faz de tudo. Eu, particularmente, eu faço de tudo, eu faço minhas orações, tudo, mas tudo isso é um aprendizado que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Vai tendo. Então, isso acontece comigo, acontece com você também, e a gente, a estrutura da gente como ser humano, ela na verdade ela fica um pouco abalada, entendeu? Ela fica um pouco abalada, né? E então a gente tem que ter muita coerência para não fazer bobagem, né? Entendeu? Botar fé nas nossas autoridades, porque as autoridades estão aí para coibir o crime, né? E nos dar segurança. Então a gente tem que ter muita coerência nessa parte, não é? Então, hoje mesmo repassei para as autoridades certas novidades que vêm ajudar
os policiais, é, ô Júnior, eu tô fazendo um vídeo agora, já eu falo com você aí, filho, só um pouco. Então, essa situação, ela é um pouco desgastante até, né, mas a gente tem que ter paciência, né, tem que ter paciência, porque afinal de contas, né, as autoridades já não têm bola de cristal para saber as coisas. As autoridades, eu como já fui policial, nós trabalhamos com informações e essas informações muitas vezes vêm dos civis, né? Vêm dos civis. O civil, né, o ser humano que não é militar, conforme eu fui, e tantos esses que estão aí na ativa ainda, eles trabalham com informações muito precisas, né, que muitas vezes vêm ajudar no desenrolar de certas situações, conforme no meu caso, entendeu? Então, é mais um vídeo um pouquinho diferenciado, não é? E as coisas vão seguindo. Eu creio, eu tenho fé, com certeza absoluta, que não vai demorar muito, a minha bike ela vai aparecer. Ela vai aparecer e com certeza o Daniel já vai ficar bastante feliz, não é? Porque a bike, ela me servia muito para mim cuidar da minha saúde, né? Então, saí aqui do centro, aonde eu sempre fico, e ia lá no Conjunto São Fernando, que é longe, dá uns 5, 6 quilômetros mais ou menos. Então, imagine você, depois de eu alimentar o indivíduo, ele ainda voltar, não é? Com uma atitude criminosa dessa daí, entendeu? Então o Daniel realmente ele ficou chateado, né? Ficou chateado. Você ajuda tanto uma pessoa, trata com educação, com respeito, né? Com carinho mesmo, alimenta e o sujeito ainda volta, não é? E com atitude criminosa dessa daí. Então é um indivíduo que ele deve ser afastado do meio da sociedade, não é? Ele tem que receber a devida punição merecida pela justiça, não é? E, e aprender um pouco a viver, entendeu? Porque é um sujeito novo, ele tem muito que aprender, né? Mas tem aquele ditado, né? Que pau que nasce torto, morre torto, né? Então, muitas vezes, uma situação dessa daí culmina até no extermínio, porque a própria população ela se revolta com esse tipo de comportamento, entende? As autoridades estão aí para agir devidamente, não é? Mas a população em si, ela se revolta, entende? Então, eu peço a Deus até que isso não venha a acontecer, mas é um sujeito que ele tem um potencial muito alto para atrair esse tipo de comportamento, né, perante a sociedade, entende? Porque é um sujeito que não tem escrúpulo, não é? É complicado o negócio desse aí, é muito complicado, né? É um indivíduo que ele tem um potencial muito grande de parar a caminhada dele no meio do caminho, velho, entendeu? Então, o Daniel é lógico que não vai tomar esse tipo de atitude, porque o Daniel é uma pessoa experiente, muito experiente, né? Eu sou ex-policial e eu tiro o chapéu para todos os colegas, né, que estão na atividade ainda. Eu já me aposentei, não é? Mas eu tiro o chapéu, né, pela atividade policial, pelo nosso comandante aqui do batalhão
de Rolândia, que muito bem orienta os seus policiais, não é verdade? Então, o Daniel não vai tomar nenhuma atitude drástica em relação a isso. Eu deixo isso com a justiça, não é verdade? Então, eu espero simplesmente que o desenrolar de toda essa situação seja o retorno da minha bike, que ela é um utensílio para mim. Ela me dá saúde, não é? Pela minha idade, eu tenho 64 anos. Eu preciso de pedalar, eu preciso fazer exercício, eu preciso de cuidar da minha saúde, não é? Então, a bike era um utensílio muito útil pro Daniel, né? E outra coisa, a bike do Daniel não era só minha. Quantos catadores de ruas, de catadores de latinha, de reciclado, pessoas que eu conheço, que têm uma alta consideração comigo, eles chegaram em mim assim: ô Daniel, empresta tua bike aí, eu tenho que ir ali, eu já trago ela de volta, né? Os coitadinhos não têm uma bike. Aí o Daniel emprestava, né? Emprestava, não, filho, pode ir, sem problema nenhum. Que nem tem uma senhorinha muito amiga minha, ela é lá de Prado Ferreira, ela sempre emprestou a bike do Daniel e sempre trouxe direitinho, bonitinho mesmo, entendeu? Sempre foi muito zelosa. Ela vem aqui no Daniel, toma um cafezinho, às vezes eu faço uma sopinha, eu dou para ela, entendeu? Uma pessoa muito querida. E aí chega esse sujeito, não é? Além de eu alimentar ele, tratar com educação, ele vem com atitude criminosa dessa daí. O que você acha que o indivíduo desse merece, não é? Eu tenho certeza, mas mais do que absoluta, né? Que as autoridades estão fazendo um empenho absoluto para colocar as mãos nesse sujeito e fazer ele vomitar minha bike e trazê-la de volta, com certeza absoluta, com certeza. E possivelmente ele deva ter vendido para alguém, e aí esse sujeito que deve estar de poder da minha bike, ele sabe, ele já, ele sabe que receptação de bens roubados é crime. Você pode responder por isso, entendeu? Então, eu quero deixar mais esse vídeo, né? E, eu, amanhã é domingo, né? Hoje é o quê? Sábado. E no desenrolar das próximas horas aí, nós podemos ter muita novidade em relação ao roubo da bike do Daniel. Então eu quero deixar esse vídeo para todos vocês. Em minhas orações, com certeza, todos vocês estarão incluídos. E eu peço também as suas orações. Inclua esse senhor aqui, ó, que mora dentro de uma Kombi, vive sozinho. Ele vive sozinho no mundo. Eu tenho 8 netos, mas todos moram muito longe. Minhas filhas moram longe. Tem filhas que moram a mais de 1.500 quilômetros de distância, entendeu? E o Daniel vive sozinho aqui dentro dessa Kombi. É ele, o Deus que ele serve, e a Kombi que dá um abrigo para ele nas épocas de frio. Então, eu tenho certeza absoluta, que as autoridades estão se empenhando ao máximo, para colocar as mãos nesse sujeito e conter esse indivíduo que teve uma atitude muito indecente, ainda mais com quem? Eu não sou criança, eu sou um idoso, entendeu? Eu tenho 64 anos. Eu tenho certeza que ele serve.
ele tem idade para ser o meu filho ou meu neto, entendeu? E ele aprontar uma situação dessa, depois de eu alimentar ele, tratar tão bem, e o sujeito ainda cometeu um ato criminoso desse aí. Então realmente é de se revoltar, né. Então eu tô querendo vou deixar com certeza esse vídeo, provavelmente ele vai ser lançado no YouTube, porque agora veio mais uma restrição aí do Facebook. O Facebook ele tem um cuidado muito especial, porque tem muita gente que se apodera das informações da gente, e às vezes o Facebook ele não conhece a gente pessoalmente. Então, diante dos ocorridos, o Facebook de vez em quando ele dá um corte para saber realmente, não é, quem que está falando, não é, as postagens de vídeos e lives. Então o Facebook ele tem esse cuidado. E realmente, que nem de ontem para hoje, eu tive mais uma restrição, porque o Facebook quer saber, né, se realmente sou eu mesmo ou é outra pessoa que está postando coisas, entendeu? Eu estou tranquilo, porque o Daniel é uma pessoa muito autêntica, muito justa, muito honesta, né? Então a gente tem que tirar foto, se apresentar ali, ó, para captação de imagens, para realmente mostrar que realmente trata-se do criador de conteúdo digital, que seria o meu caso, entendeu? Então não tira a razão do Facebook, né? É uma maneira até deles proteger a gente, entende? Então eu estou tranquilo, sossegado, entendeu? Eu vou ter que aguardar, já fiz o primeiro recurso, e agora possivelmente as imagens que eu mandei para o Facebook, na verdade não foi possível captar, porque era noite, né? Então talvez amanhã eu tenha que fazer nova captação de imagem, mandar para o Facebook, para eles realmente né, contactar ali, ó, verificar certinho, realmente que trata-se de mim. Eu estou fazendo um vídeo agora, filho, espera um pouquinho, a hora que eu terminar aqui eu falo com você. Então, é essa situação que a gente tem que ter paciência, entendeu? Tem que ter paciência. Então vou aguardar um pouquinho, quero aguardar direitinho e depois vamos ver o que vai acontecer, não é? Então eu quero entregar esse vídeo para vocês agora, já está o que, em 18 minutos e 13 segundos, entendeu? Normalmente meus vídeos eles demoram no máximo 20 minutos, né? Então, o Daniel está tranquilo, está em paz com o Deus que ele serve. E aí eu quero ver realmente o desenrolar de toda a situação aí, né? Das nossas autoridades que realmente estão se empenhando bastante para poder recuperar a bike do Daniel, né? Se não recuperar, eu não vou culpar os policiais, jamais, jamais, porque eles são pessoas competentes, sabem realmente como se faz o trabalho. Aí o Daniel vai ter que desembolsar um recurso qualquer e comprar outra bike. Mas se isso acontecer, não é? Eu compro outra bike e pronto. De a pé eu não vou ficar, não é? Então, mas eu espero que essa bike apareça e ela vai ser muito útil, conforme tem sido ao longo do tempo, né, para o Daniel, né, cuidar da saúde, para poder, né, é necessário, né, na vida de uma pessoa que já trabalhou tanto na vida, né? Então, mesmo que a gente seja aposentado, a gente tem que exercitar, né? Tem que ficar sempre dando uma pedaladinha, se alegrando, não deixando amargura no coração, para realmente, né, a vida ter um sentido mais positivo. Então eu quero deixar
esse vídeo para todos vocês, né? Em minhas orações, peço, né, que todos vocês coloquem o Daniel em suas orações, não vai custar nada para você. E nas minhas orações, certamente, mas com certeza absoluta, todos vocês estarão incluídos. Então, eu quero deixar o meu beijo muito carinhoso para todos vocês, né, que assistem os vídeos e as lives do Daniel e tem me recebido com tanto carinho nas suas casas. Então, um abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para vocês, tá bom? Um abraço bem carinhoso. Fica com Deus, fica na paz. Um abraço.